Agora, microfone Jovem Pan em Nova York. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump afirma que líder do Estado Islâmico morreu como um covarde ao se suicidar durante uma operação militar norte-americana. Mariana Janjá traz os detalhes dessa história. Bom dia, Mariana. Quais são as últimas informações? Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. É isso mesmo, Thiago. Essa é a notícia do dia por aqui, né? O grande assunto nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump anunciou que o líder do grupo terrorista Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, se suicidou detonando um colete com explosivos em um túnel enquanto era perseguido por militares norte-americanos na Síria. Trump disse que o corpo do homem foi identificado como sendo o mesmo de Bagdade cerca de 15 minutos depois por testes de DNA e destacou que o exército dos Estados Unidos não teve perdas na operação. No discurso, nesse anúncio, falando sobre a morte desse líder do grupo Estado Islâmico, Trump disse que Bagdadi morreu como um cachorro, morreu como um covarde, chorando e gritando. Então, Trump fez um pronunciamento bastante forte sobre isso. E a gente lembra que Bagdadi era o líder do grupo Estado Islâmico desde 2010, era procurado pelos Estados Unidos já faz um tempo. Os Estados Unidos já chegaram a oferecer até 25 milhões de dólares pela captura desse terrorista. E agora, é claro, esse fato também gera muitas repercussões internacionais, O presidente turco disse que a morte de Bagdadi significa um ponto de virada na luta conjunta contra o terrorismo. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que a morte representa uma conquista impressionante, a morte de Bagdadi. Já o presidente francês Emmanuel Macron disse que foi um episódio importante sim, mas que é só uma etapa na luta contra o terrorismo, e o ministro do Interior francês já pediu para redobrar a vigilância, pediu uma maior vigilância no caso de atos de retaliação pelos grupos extremistas. E o ministro de Informação iraniano tuitou a respeito também, disse que não foi nada demais, que Trump só matou a sua criatura. Lembrando, que o Irã sempre disse, sempre falou, defendeu o discurso, sempre acusou os Estados Unidos de terem criado, de certa forma, o Estado Islâmico. Agora, de qualquer forma, fato é, Thiago, que a imprensa toda norte-americana diz aqui que é sim um episódio muito importante, principalmente para o Trump, que deve usar esse episódio para tentar reforçar a imagem para conseguir uma reeleição em 2020, principalmente agora em meio a todo esse processo de impeachment, Thiago? É verdade, Mariana. Mariana, antes de eu te fazer mais uma pergunta, o Bruno Garchag queria falar sobre essa questão. Diga, Bruno. Um pequeno comentário sobre o Bagdadi. Era um sujeito cruel, muito cruel, assim como o próprio Estado Islâmico. Ele era de uma família sunita iraquiana, estudou religião, fez doutorado, mas toda essa formação intelectual não impediu de ser o crápula que era, o sujeito violentíssimo. Eu acho difícil, Tiago, que ele seja aceito no inferno, porque nem o capeta vai querer essa desgraça lá. Ô Mariana, só pra gente fechar, falando sobre uma questão local aí dos Estados Unidos, a greve dos professores em Chicago, essa paralisação continua, Mariana? Continua, Thiago, essa paralisação continua agora, entra no 8º dia, 300 mil estudantes sem aula há 8 dias, E a questão é que o Sindicato dos Professores de Chicago, que representa cerca de 25 mil professores, está sem um contrato desde o dia 1º de julho. Então é um impasse aí entre o sindicato e a Prefeitura de Chicago. O sindicato quer melhores condições de trabalho para os professores, quer também, é claro, melhores salários, mas quer também a diminuição do número de alunos por turma, para que os professores possam se dedicar mais a cada aluno nas salas de aula. Querem também uma maior contratação de funcionários como enfermeiros e assistentes sociais. E a Prefeitura diz que não tem orçamento para ceder a todas essas demandas, para atender a todas essas demandas. Agora, hoje, o presidente Donald Trump deve estar em Chicago para participar de um outro evento que não é diretamente relacionado a esse assunto, mas a gente espera para saber se o presidente vai fazer algum pronunciamento sobre isso, Essa não é a primeira greve de professores nos Estados Unidos neste ano. Outros estados também já tiveram greves, mas essa é uma das mais longas, que já entra agora no 8º dia. E, claro, muito preocupante, porque são 300 mil estudantes sem aula, Thiago. É verdade. Mariana Janjá, como microfone Jovem Pan em Nova York. Boa semana para você, Mariana, e bom trabalho.